Salve, salve galera! Então estamos aqui com a questão 2, quer dizer, a questão 7 da prova, mas é a segunda questão de matemática da prova da Prefeitura de Joinville, feito pela banca Sebrasp. Essas questões elas eram comuns em todas as provas, né? E eu achei o nível delas até que bem alto, assim. Vocês vão ver por essa questão que ela pega uma matemática um pouco mais rigorosa. Mas vamos lá. Então, galera, novamente importante, a leitura da questão é a fase primordial. Lembre-se de grifar o que vocês acham importante. Normalmente a parte de número é importante, mas tem coisa... Normalmente a última pergunta também é uma parte muito importante, porque é ela que tá as pegadinhas às vezes, tipo, considere a que não é, e a gente vai na que é, enfim, aquelas pegadinhas clássicas. Mas então fiquem atentos nisso, sei que tem muitas questões nos concursos, mas fica a dica. Então vamos lá, vamos ler essa questão. Considere-se que a temperatura máxima diária registrada em determinada cidade em cada dia do ano de 2021 seja dada pela expressão t de x igual a menos x ao quadrado sobre 1250 mais 8x sobre 25 mais 10, em que 1 é menor ou igual a x é igual a 365, corresponde ao dia do ano. Nessa situação, a temperatura diária máxima em graus Celsius ficou abaixo de 34 graus. Aí tem as alternativas. Antes do centésimo dia e após o trezentésimo dia, sei lá, do ano. E assim tem todas as alternativas. Então nós temos que primeiro começar a entender como que funciona o esquema. Tá, ele joga uma ideia de temperatura máxima diária, então em cada dia do ano, e ele dá uma expressão para nós. Onde nós temos um T grandão, que provavelmente representa a temperatura, e uma expressão a qual eu, substituindo o x, vou ter o valor temperatura. Beleza. E após a gente consegue ver que o x representa cada dia do ano. Então, o x ele é 1, é 2, é 3, até 365, pois temos 365 dias no ano de 2021. Né? Ele dá um ano específico para não deixar a abertura de ser ano bissexto. Muito bem. Então, quando ele fala aqui na indagação final, ele quer a temperatura diária máxima em graus Celsius, né? Que ficou abaixo, aqui está o ponto, abaixo de 34 graus. Então a gente vai pegar essa expressão e descobrir quando que ela vai ser abaixo de 34 graus. Para quais valores de x ela vai dar menor que 34 graus. Então, eu vou pegar a expressão, agora eu não vou colocar o t, tá? Eu vou pegar só a segunda parte ali, depois igual 250 mais 8x sobre 25 mais 10. E eu quero que ela seja o quê? Eu quero que ela fique abaixo de 34 graus. Se eu quero que ela fique abaixo, eu quero que ela seja menor do que 34. Faz sentido, galera? Então vamos lá. Eu preciso primeiro me livrar dessas partes, desses denominadores de fração aí. Porque eles vão ser um problema. Se eu conseguir me livrar deles, é menos um problema para nós. Então, para começar, o único cara que não tem denominador do lado esquerdo é o 10. Eu vou passar ele para o outro lado, que daí eu não preciso me incomodar. Daria para resolver com ele aqui, mas dá muito mais trabalho. Então, vamos facilitar a nossa vida, né? Então, eu vou copiar os caras que eu não vou mudar de lugar, mais 8x sobre 25. E aí eu copio o menor, que é 34, e passo o 10 para o outro lado. Galera, o menor que, ele faz o mesmo papel do igual, quando se trata de passar para um lado e para o outro, tá? O menor que significa menor que, mas naquela ideia de passa para um lado, passa para o outro, vai funcionar da mesma forma. No único momento que não funciona dessa forma é quando a gente passa multiplicando ou dividindo o número negativo. Que não vai acontecer aqui, então não vamos se preocupar. Mas aqui o 10 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Perceba, ele não passa multiplicando nem dividindo, ele passa mudando o sinal, é diferente. Então tá, vamos fazer o mínimo desse lado aqui, galera. Então dá pra gente vir aqui e fazer a fatoração, né? Esse é o método que a gente vai usar para descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo entre os dois. Então, eu primeiro vou começar pelos menores primos e vou aumentando. Vocês lembram, né? Mas vamos lá, vamos fazer tudo junto. Então, o menor número primo é 2. Algum deles é divisível por 2? Sim, um deles. Então, coloco o 2 aqui e faço a divisão. 1250 dividido por 2 dá 625. O 25 dá para dividir por 2? Não, então só copia. Perfeito. Algum deles agora é divisível por 2? Não mais. Qual que é o próximo número primo? 3. Algum deles é divisível por 3? Não também. Próximo primo, 5. Algum deles é divisível por 5? Sim. Então bora colocar o 5 aqui. 5, esse aqui vai dar 125 e esse aqui vai dar 5. Algum deles é divisível por 5? Sim. Ambos. Esse aqui vai dar 25 e esse aqui vai dar 1.
Algum deles é divisível por 5? Sim, que dá 5. E o cara continua como 1, divide por 5, esse cara dá 1. Perfeito. Então agora basta a gente multiplicar todos esses caras, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. 250 vezes 5, 1250. Olha que doideira, o mínimo múltiplo comum entre 1250 e 25 é 1250. Fechou. Então eu vou colocar aqui o mínimo múltiplo comum, 1250. Como que a gente faz para descobrir os valores de cima? A gente pega esse valor que a gente descobriu, que é o mínimo, que é o denominador que vai ser gerado, divide pelo denominador anterior e multiplica pelo numerador. Lembrando que o denominador é de baixo e o numerador é de cima. Então, 1250 dividido por 1250 é o número dividido por ele mesmo, dá 1. Multiplicado por qualquer número, 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então vai ficar menos x ao quadrado. Não mudei nada. 1250 dividido por 25 dá 50. 50 vezes 8x, 400x. E o resto, vamos lá e vamos resolver o outro lado. Quanto que é 34 menos 10? 24. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e passar para o outro lado da igualdade. Então, eu copio tudo da esquerda sem a parte de baixo, sem o denominador, e passo ele para o outro lado. 24 vezes 1250. Ó, ele não é negativo, então eu não preciso alterar a operação, né? O menor que. Se ele fosse negativo, eu precisaria alterar, e ele viraria maior que. Beleza? Fechou. Quanto que dá 24 vezes 1250? 24 vezes 1250 dá menor que. Dá 30 mil. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Inclusive, galera, deixem no comentário se vocês acham que o vídeo está muito devagar, muito rápido, para eu ter um feedback e saber se eu faço mais rápido, mais devagar, se eu estou falando muito sobre conteúdo simples, se vocês querem que eu fale mais sobre a parte mais complexa, ou se eu estou falando muito complexo, querem que eu fale mais simples, deixem nos comentários, por favor. Então agora eu vou pegar esse 30 mil e passar para aqui para a esquerda, para deixar ele alinhadinho para nós. Mais 400x, menos 30 mil. Menor que, se eu passei 0. Fechou. Ó, esse cara eu passei pro outro lado mudando de sinal, né? De mais foi para menos. Eu não passei multiplicando com sinal negativo, nem dividindo com sinal negativo, tá? Só para falar a diferença novamente, por isso que ele continua com o mesmo sinal aqui. Mesma operação. Menor que 0. Nesse momento, já tem algo mais claro, mais palpável, não tem nenhuma fração. Mas ainda não dá pra gente resolver com métodos que a gente conhece. Porque pra gente resolver por Bhaskara, a gente precisaria descobrir quando que esse cara é igual a 0, mas não quando ele é menor que 0. Porém, a gente descobrir quando ele é igual a 0 já vai fazer uma mão na roda pra nós. Então, a gente vai dar uma pausa para resolver esse processo aqui, para resolver o processo muito parecido que vai ajudar a gente, que é resolver esse cara quando ele é igual a 0. Vamos fazer esse processo aqui agora. Era fazer uma estrela, fiz uma bola. Isso. Beleza, galera? Lembrando que esse aqui é o nosso foco, tá? Mas esse aqui vai ser um passo para trás para dar um passo para frente depois. Beleza. Então, agora é resolver Bhaskara, galera. Para quem não lembra, Bhaskara é o seguinte. Ela é aplicada em equações de segundo grau. Então, como essa aqui que está aparecendo para nós. A equação de segundo grau tem que ter um cara, um x ao quadrado, e ele tem que ser o maior, beleza? E é isso. Ele pode ter um x e pode ter um cara sem ninguém. Então, esse é o esquema, é isso que aparece para nós. Como que a gente resolve? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. O número na frente da letra x ao quadrado eu vou chamar de A. O número na frente da letra x eu vou chamar de B. E o número que não tem nenhuma letra, eu chamo de C. Nenhuma letra, no caso, nenhum x, né? Aí vocês podem perguntar, tá, mas não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, só tem um menos. Beleza, mas sempre o número está sendo multiplicado por 1. Então eu posso considerar esse cara como menos 1. Beleza? E o resto já está tudo no esquema. Como que funciona a Bhaskara, galera? Tem várias formas de fazer, umas mais rápidas, outras mais devagar, mas acho que para ficar mais fácil de entender, eu vou dividir em duas partes. Primeiro a gente vai encontrar o chamado delta, beleza? Como que eu faço para encontrar? Eu vou usar esse A, B e C. Como? O delta, ele é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazendo essa continha, eu descubro quem é o delta. Tá, depois de descobrir quem é o delta, o que eu faço? Eu vou lá e vou usar uma outra fórmula, que é a seguinte. X, agora sim, descobrindo realmente quem é o valor de x, ele vai ser igual a menos B, ou seja, o valor oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, o cara que eu achar nessa conta,
dividido por 2a. Beleza? Então eu vou fazer primeiro o delta, depois eu vou substituir tudo aqui e eu vou descobrir os valores de x. Então vamos lá, começando com delta. Delta é igual b ao quadrado. Quem que é b é 400, então vai ser 400 ao quadrado. Lembrando que, galera, eu levo o sinal junto. E eu coloco todo dentro do parênteses, não esqueça no parênteses. Menos 4 vezes. Menos 4 é da fórmula A. Quem que é A? Menos 1. Ele é negativo? Parênteses. Vezes C, que é 330 mil. Parênteses. Com o negativo. Vamos lá. Quanto que é 400 ao quadrado? 4 ao quadrado dá 16. Se a gente imagina 2 zeros, ele vai dobrar os 2 zeros virando 4 zeros. Então ficaremos com 16 e 4 zeros. Aí vamos lá. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Tá vendo que é a multiplicação aqui, então tem que fazer a regra de sinal. Lembrando que, galera, primeiro façam um sinal, depois não se preocupem mais com ele, só resolvam. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Aí eu só coloco os zeros que estavam lá. Fechou? E aí eu faço a subtração. Quantos que é 16, 160 mil menos 120 mil? 40 mil. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ir no outro cara e vou substituir. Eu vou fazer embaixo que ali ficou um pouco espaço. X é igual a menos b. B é 400, então fica menos 400. Se o b fosse menos 400, já aqui ele ficaria menos 400. Beleza? Ficaria assim, ó, menos 400. E aí menos com menos vai dar mais, enfim, você já sabe, mas não esqueçam, esse detalhe é o que pega bastante. Menos 400 mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 40 mil, que eu encontrei agora há pouco. Dividido por 2a. 2 vezes a é menos 1, 2 vezes menos 1. Então vamos lá, x é igual. Deixa eu baixar um pouquinho para ficar mais fácil. Menos 400, eu não tenho que mudar. Quanto que é a raiz de 40 mil? Tem 4 zeros, vai ficar com 2 zeros, a raiz de 4 é 2. Então, mais ou menos 2 com 2 zeros. Menos 1 vezes 2, menos 2. E aí, nesse caso, eu vou descobrir quem é o x1 e quem é o x2. O x1 eu vou considerar o valor de mais, e o x2 eu vou considerar o valor de menos. Então, no primeiro cara eu vou descobrir quanto que é 400 mais 200 sobre menos 2. E no segundo cara eu vou descobrir quanto que é menos 400 menos 200 sobre menos 2. A única coisa que mudou foi esse sinalzinho aqui, ó. O resto tudo é igual. Menos 400 mais 200 vai dar menos 200. Sobre menos 2, nós temos 100. Menos com menos mais, 200 dividido por 2, 100. Menos 400 com menos 200 vai dar menos 600. Né? Sinais iguais, eu vou somar esses caras. Afinal, não é uma multiplicação, né, galera? Beleza. Sobre menos 2. Menos com menos dá mais. 600 dividido por 2 dá 300. Aí vocês pensam, e agora? O que eu faço com esses valores? Por quê? Porque esses valores que a gente encontrou é para quando o valor ele é igual a zero nesse nosso cálculo, mas no exercício em si quer dizer quando o valor é exatamente 34 graus. Então eu quero saber quando os valores são abaixo de 34 graus. Como que eu vou descobrir isso? A gente vai ter que voltar um pouquinho mais para essa parte de função de segundo grau. Vamos lá, vou fazer um gráficozinho aqui só para a gente relembrar. No valor 100 e 300 é quando ele passa exatamente pelo eixo. Né? É quando é 34 graus, ou seja, quando o nosso cálculo aqui dá zero. Ou seja, passa pelo eixo. Passa pelo eixo. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que entender agora é que equações de segundo grau, função de segundo grau, ela é uma parábola. Se ela é uma parábola, ela pode ser ou assim ou assim. O que vai dizer para nós quando ela é o primeiro e quando ela é o segundo? O A. O A é que vai entregar para nós quando ela é o primeiro e quando ela é o segundo. Se o A for positivo, a parábola é virada para cima, ou seja, ela é um U. Se o A for negativo, a parábola é virada para baixo, ou seja, ela é um A sem o tracinho no meio. Nesse caso, o A é menos 1, então ela é negativo. Então é esse cara aqui que a gente vai ter que desenhar. E aí, galera, como esse exercício ele não quer saber valores exatos, a gente só quer ter uma ideia, eu vou simplesmente desenhar um desenho mais simples mesmo. Tá? Então vamos lá. Eu vou vir puxar a parábola aqui. Puxa a parábola, só pra ter uma ideia mesmo, só pra gente entender como funciona, tá, galera? Perfeito. Fiz minha parábola perfeita, desenho de milhões. Vamos entender como a parábola funciona, ó. Antes de 100, esse valor é abaixo do eixo. E o eixo aqui, ele tá representando 34. Então, esse valor aqui, antes do 100, ele é abaixo do 34 graus. Entre 100 e 300, ele fica acima de 34 graus. Então, acima de 34 graus. O maisinho é para cima e o menos é o abaixo, tá? Só para ficar claro. Claro que se ela tiver exatamente esses valores, ela vai estar no valor, mas se ela tiver mais que 300, tá vendo que ela passa, ela desce de novo. Então, ela fica abaixo. Então, os valores antes de 100 e depois de 300 vão ser abaixo de 34 graus.
Então, quando que ele é abaixo? Antes do 100º dia e após o 300º dia do ano. Beleza? É assim que se resolve esta questão. É uma das formas, eu acho. Essa questão é bem pegada mesmo, galera. Como vocês podem ver, bastante cálculo e bastante coisa específica, né? Última coisa que eu quero falar pra vocês é a seguinte, ó. Aqui, nesse caso, a gente não alterou o sinal do A. A gente poderia ter, sei lá, passado tudo pra direita. Se a gente passasse tudo para a direita, o A ficaria positivo, o B negativo e o C positivo. O resultado aqui daria o mesmo. O x1 daria 100 e o x2 daria 300. Só que quando a gente estudasse a parábola, daria o oposto, porque afinal o meu A foi positivo. Como que eu posso fazer para não me perder? Eu me baseio na função que ele me deu, na fórmula que ele me deu. Beleza? Tá vendo que o A é negativo aqui na minha fórmula. Então aqui ele vai continuar sendo negativo para eu não me perder. Beleza? Então, galera, não se esqueçam de comentar aí se alguém teve alguma dúvida. Fico à disposição nos comentários. Não se esqueçam de dar aquela curtida monstra, se inscrever no canal aí, ativa o sininho, tudo nosso. Valeu, valeu, até a próxima questão.